Olá, sejam todos bem-vindos, canal Geek Maromba, e eu sou Índio Maromba. Vídeo novo para falar aí do live action de Street Fighter, um novo live action. Que medo, hein? Mas antes de mais nada, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E é sempre importante aqui nos comentários vocês deixarem o que vocês acharam do vídeo, ou comentar alguma coisa ou outra. Comenta qualquer coisa. É sempre importante porque o algoritmo do YouTube ele entende que esse vídeo é relevante para outras pessoas e assim ele leva adiante, passa para mais pessoas. Certo? Mas bora lá! E esse live action anunciado aí do Street Fighter, para quem não sabe, era um projeto que estava de 23 para 24, ele foi engavetado. Do nada eles cancelaram e agora em 2025 voltou com tudo. E aí se você é fã de Street Fighter, assim como eu sou, você sabe que você foi muito maltratado ao longo dos anos. Porque em 1994 tivemos Street Fighter A Última Batalha, que de pontos positivos e lembranças boas nós temos apenas de Jean-Claude Van Damme, como o Coronel Gaio, e o Raul Julia, saudoso Raul Julia, né, já é falecido, como o Bison. E é uma produção naquela época lá que deu um monte de polêmica, né? Os fãs ficaram chateados porque era descaracterizado, não seguia história, não tinha roteiro, não tinha nada parecido com o que a gente conhece do Street Fighter. Beleza, em 2009 nós tivemos Street Fighter A Lenda de Chun-Li, que foi uma produção de baixo orçamento, ainda mais do que o anterior, de 94, que foi direto, nem pro cinema foi direto pra DVD, se não me engano, na época, né? E aí, pra vocês terem uma ideia da produção horrível e tosca daquilo ali, um dos vocalistas do Black Eyed Peas, ele foi o Vega. Essa foi a caracterização que a gente teve naquela época. E beleza, passou, foi aquela tragédia e tudo. E aí em 2014, nós tivemos aí uma menção honrosa para uma série que era do canal Mashima, que produzia conteúdos para o YouTube, o Street Fighter Assassin's First, que foi uma série do Street Fighter, que é isso que eu falo que é sempre importante, idealizada pelos artistas marciais, né? O Joey, se eu não me engano, e o roteirista, ele era o Christopher Howard, se eu não me engano também. Os dois eram artistas marciais e fãs de Street Fighter, e gostavam de todo esse nicho, entendeu? Então eles pegaram a obra, conseguiram pegar os direitos autorais com o Capcom, tudo bonitinho, certinho, contrataram os atores, fizeram uma série maravilhosa com esses efeitos especiais, mesmo com baixo orçamento, e entregou, tinha muita luta, tinha a alma de Street Fighter ali. Pra mim, uma das melhores coisas no que se diz live action Street Fighter feitas até hoje. E aí, beleza. Foi muito bem feito, tal. Os fãs adoraram, gostaram, de lá pra cá. Ninguém tentou fazer mais nada parecido, porque ficou muito bom. E agora temos essa série aí, esse filme, né, em live action, que foi anunciado. E aí, o que ficou se falando muito era sobre quem ia interpretar quem, e aí o cast foi liberando aos poucos. Então agora eu vou falar os nomes que nós temos até a data que eu gravo esse vídeo, dos que estão confirmados, certo? Então temos Andrew Code como o Ryu, Noah Centineo como Ken, Noah Centineo de novo, né? Fiz um vídeo semana passada falando do Rambo. Ele vai fazer o John Rambo num prelúdio, né? E agora tá como Ken Masters. A Kalina Liang, que não é artista marcial, assim como o Noah Centineo. Ela vai fazer a Chun-Li, né? Mas ela treina tudo, tem as fotos dela lá. Uma atriz bonita, a caracterização tá boa. Tivemos aí um nome de peso, Jason Momoa, para interpretar o Blanka. E aí fica aqui a minha preocupação, porque Jason Momoa é um grande ator. Vai interpretar o Blanka, que não tem relevância na história de Street Fighter, né? Não que é um personagem ruim, mas é um personagem que não acrescenta nada na história, sabe? Não agrega muito valor. Então eu não sei. Tenho medo disso aí, Jason Momoa tomar conta do filme como Blanka, né? Que não tem relevância. E aí tivemos a confirmação também do 50 Cent. É isso aí mesmo, 50 Cent como Balrog, né? Caracterização tá legal, ok? Não é um lutador, mas beleza. E aí um nome de peso, pra mim, no que se diz qualidade e interpretação, talvez seja o maior, que é o David Dastmalchian. Ele vai ser o Bison. David Dastmalchian brilhou em 2024, recentemente, com Midnight with Devil, né? Entrevista com o Demônio. Deu show de interpretação e é um bom ator. Temos também aí
o Roman Reigns, que é um lutador de WWE. Ele vai ser o Akuma. Ficou legal. Cara grandão, forte, shapeado. Entende de artes marciais, porque quem faz lá o WWE, os lutadores lá, eles praticam mais de até 3, 4 tipos de artes marciais, né? São exímios lutadores. Então é legal, assim como o Cody Rhodes, que vai ser o Gaio, né? E temos também a participação, se eu não me engano, do Orville Peck. É Orville Peck? Orville Peck. Ele vai ser o Vega. E aí não me pergunte por que escolheram esse cara. Talvez a única explicação seja porque ele usa máscara, porque ele é um DJ, ele trabalha com música, não tem nada a ver com artes marciais, nem ator ele é. Talvez ele pode ter sido ator no passado, mas não é ator. E ele usa uma máscara. Talvez seja por isso que escolheram para ser o Vega. Beleza. E aí temos depois... recentemente foram anunciado a lista uns nomes mais recentes. Que é o Andrew Schultz, que é um comediante, ele vai ser o Dan. Tivemos o Vidut Jamal, nome difícil de pronunciar, é um indiano e vai ser o personagem indiano que é o Dalsin, legal. E o Hiroki Goto, que vai ser o I-Honda, que é um lutador de sumô, né, grandão tudo, que a gente conhece. E ele parece muito, não sei se ele é realmente um lutador de sumô, mas ele parece muito com um lutador de sumô, grandão, fortão. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém, galera. Eu acho que são esses os nomes mesmo. Se eu estiver esquecendo de alguém, vocês me perdoem, que foi confirmado recentemente e eu não estou falando. Mas beleza, o casting é esse, galera. E aí, trazendo esse casting, o que é que a gente pode esperar, né, dessa adaptação? E quais são os problemas para mim? Primeiro de tudo, os contras. Aí a maioria não é artista marcial. Como o próprio Noah Centineo. Noah Centineo não é um artista marcial. Mas ele pode entregar de repente no filme, na hora da interpretação, ok. Mas ele não é artista marcial e de caracterização ele não tá parecido com o Ken, porque ele não parece com o Ken. Ele é um dos únicos aí pra mim que a caracterização tá ruim. Ele não parece o Ken, porque o Ken é louro. O Ken, galera, é esse bonecão, bonitão, loirão, shapeadão aqui, ó. Vocês podem olhar lá, o No Sentinel não tem nada a ver com esse bonecão loiro aqui. Ken Masters. Então, não poderiam ter chamado um rapaz jovem que é artista marcial, que é loiro? Beleza. Já começou dando discordância aí. Outra, pra mim é esse ponto. Que, né, a Kalina Liang não é artista marcial, 50 Cent tá bem caracterizado, mas não é artista marcial. David Dastmalchian, que vai ser o Bison, muito bom ator, não é artista marcial, apesar do Bison não precisar de artes marciais, eu acho, porque tem os poderes psíquicos dele, o negócio de raio, custa, transporte. Então, ok. E aí, pra mim, o ponto a favor da obra é o seguinte: a maioria dos atores que estão escalados para os papéis aí são bons atores. O próprio David, Jason Momoa, Noah Centineo, um grande ator, Andrew Code, que vai ser o Ryu, é um excelente ator e é um artista marcial. O Andrew Code, se eu não me engano, ele foi o Snake Eyes no G.I. Joe. Ele era o ninja que fazia o Snake Eyes lá, que é um ninja preto lá, que é o do bem, né? Se eu não me engano. Mas é isso, galera. E não tem muito o que falar assim sobre o que esperar desse Street Fighter, porque foi recém-anunciado agora, eles começaram as gravações. Eu espero que... Eu quero saber da história. Qual que é o contexto que eles vão aplicar o torneio nessa obra? Entendeu? Porque se não tiver um torneio, se não tiver um plano de fundo, vai ser igual o de 94 lá, porque era jogado. Era uma missão para ir lá e prender o Bison, dar cabo do Bison lá, e todo mundo se encontrava na ilha, era um negócio que não tinha nada a ver. Eles precisam criar um torneio, uma história, trazer a lore do Street Fighter pra gente, entendeu? E aí, eles vão fazer o quê? Um novelão, fanservice, que tá todo mundo fantasiado, se encontra na rua e começa a lutar? Eu acho que aí fica complicado, né, galera? E eu espero fidelidade, eu espero aí que os atores se empenhem nas cenas de luta, vão ter que gastar com efeitos especiais, porque precisa ter os poderes, né? A manifestação lá do Chi, da força deles ali. Mas é isso, galera. Vamos ver o que vai acontecer aí. E deixa os comentários de vocês. O que vocês esperam dessa obra de Street Fighter? Será que vem mais uma bomba?
Será que vem algo bom parecido com o Street Fighter lá que a gente teve lá, Assassin's First, 2014? Eu não sei. Mas deixa os comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. É sempre importante. E qualquer coisa, estou de volta. E um abraço. Até mais.